Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma videoaula, então, dar continuidade aí aos nossos estudos do direito do consumidor. A gente já falou sobre aspectos multidisciplinares que descrevem a nossa sociedade de consumo, já passou por aspectos constitucionais, a previsão do direito do consumidor enquanto direito fundamental, referências históricas para entender o atual contexto e o reconhecimento desse direito fundamental à proteção do sujeito vulnerável no mercado, e o estudo da aplicação da legislação especial, do microsistema do Código de Defesa do Consumidor a partir dos estudos dos elementos da relação jurídica de consumo. Depois passamos ao estudo da responsabilidade civil, já vimos o fato, vício do produto, do serviço. Depois a desconsideração da personalidade jurídica para dar efetividade, então, a essa indenização reconhecida em razão da incidência dos dispositivos que tratam da responsabilidade civil. E agora a gente chega no capítulo que trata das práticas comerciais. Então, nós vamos analisar agora algumas práticas promovidas pelos fornecedores no mercado que são reguladas e, portanto, podem ser realizadas. O que eu quero dizer com isso é que uma prática comercial como a oferta, a publicidade, pode ser realizada desde que não fira aquelas previsões trazidas ali tanto pelo CDC quanto pela Principiologia do Direito do Consumidor. Mais adiante nós vamos estudar as chamadas práticas abusivas, que são práticas comerciais proibidas. Então, no nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre aquelas práticas que sempre são proibidas. Então não existe um jeito certo de fazer, não há um jeito certo de realizar a venda casada, por exemplo. Se ela é caracterizada como venda casada, ela já é uma prática abusiva. Agora, as práticas comerciais, elas podem ser realizadas, A publicidade é permitida, a oferta, etc. E normalmente elas são realizadas em um momento pré-contratual, ou seja, em uma fase onde eu não tenho ainda o consumidor estrito sensu, e sim um potencial consumidor. A proteção aqui se dá a partir daquela ideia de consumidor equiparado que nós estudamos lá nos elementos da relação jurídica de consumo, quando nós falamos do artigo 29, que é o que inaugura o capítulo que trata das práticas comerciais. O capítulo 5 do Código de Defesa do Consumidor traz na sua primeira seção das disposições gerais o artigo 29, que nós já estudamos aqui, para os fins desse capítulo e do seguinte, então das práticas comerciais e das práticas abusivas, equipar os seus consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas nele previstas. Então, mesmo que o consumidor ainda não tenha adquirido ou utilizado o produto ou serviço como destinatário final, eu posso falar na coletividade de consumidores para fins de proteção. Então pode o Ministério Público, por exemplo, buscar a suspensão da veiculação de uma determinada publicidade enganosa, ainda que essa publicidade não tenha enganado propriamente ninguém, mas o seu potencial já permite que se reconheça uma tutela desse consumidor enquanto coletividade, enquanto ente abstrato. É uma superação do status de terceiro, como acontece lá no parágrafo do artigo 2º, onde também são tratados os direitos meta-individuais, e visa então essa proteção preventiva na fase pré-contratual, por exemplo, contra o marketing abusivo, que é também composto de técnicas que são práticas comerciais e que, portanto, devem respeitar o direito do consumidor. A gente começa falando da primeira das práticas previstas ali no CDC, que é o próximo artigo, que inaugura a seção 2 da oferta, e é o artigo 30, que diz: toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação,
com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Então, aqui a gente tem a previsão no CDC da oferta. E em razão da leitura desse dispositivo, a gente pode identificar alguns requisitos necessários para que ela vincule o fornecedor, né? Primeira questão diz respeito ao conceito. A oferta é uma declaração unilateral de vontade que provoca uma vinculação daquele que a realiza, assim como ocorre na proposta, né, que é dirigida a uma pessoa só. Na oferta, que é ao público, ela também vincula aquele que a veicula, né? Então aquele que dá publicidade a essa informação. Assim que primeiro requisito é tratar-se de oferta, portanto ele deve ser um anúncio público, né? E segundo e vinculado a isso, deve haver uma efetiva veiculação desse anúncio, né? Então, enquanto ainda não foi ao ar a publicidade, que é uma espécie de oferta, né? Ainda não vincula, enquanto eu ainda não coloquei o valor ali na vitrine do preço daquele determinado produto, eu ainda não estou obrigado a praticá-lo, né? Mas a partir do momento que eu faço uma oferta, ofereço por assim o produto ou o serviço no mercado de consumo, há essa veiculação que provoca a vinculação do fornecedor ao conteúdo da oferta. Há ainda um outro requisito que é bem importante e que também se depende da leitura do artigo 30, que é a precisão da informação. Isso quer dizer que o chamado exagero publicitário não vincula, né? O que os publicitários chamam de puffing. O puffing, que é aquele exagero, é o melhor biscoito do mundo. Eu não tenho como eu provar que esse é efetivamente o melhor, né? Ser o melhor, não ser o melhor é algo subjetivo. Então eu posso dizer isso, né, numa publicidade. Ou mesmo aquela informação que não provoca uma expectativa legítima, né? Como nos Estados Unidos houve uma discussão sobre até que ponto a informação prestada poderia ser mais lúdica ou ainda assim induziria esse consumidor em erro, né, mais ingênuo em erro, e por isso condenaram a Red Bull ao pagamento de indenização porque não dá asas, né, a quem toma. No Brasil isso não aconteceria, né, porque ninguém efetivamente espera ganhar asas quando toma Red Bull, né? Então há uma pouca precisão na informação, o que faz com que essa comunicação não participe do conteúdo da oferta, né? Então há uma flexibilização no que diz respeito à legitimidade da expectativa. Uma outra questão importante é o preço, né? Toda oferta deve apresentar o preço, um valor monetário corrente à vista. As formas de fixação dos preços são por etiqueta ou similares, no próprio bem, em vitrines, né? Ou né, abaixo, como às vezes no supermercado tem a referência de qual produto é. Então, desde que a informação seja bem prestada e o preço à vista seja compreensível, está respeitada então essa exigência. E há ainda a possibilidade da utilização de um código de barras, mas nesse caso deve haver leitores de código de barras em número suficiente para que os consumidores tenham acesso a essa informação. O que não pode acontecer é o que a gente costuma ver muitas vezes, publicidades que tem só a foto do carro
em suaves prestações, venha conferir e não diz qual é o preço, né? Ou numa vitrine, né? Cuidado com lojas que não colocam o preço na vitrine, né? Primeiro porque estão desrespeitando o CDC, porque há uma falha no dever de informação. O consumidor tem o direito de saber o valor daqueles produtos, né? Sem ter que perguntar um a um. Mas também é provável que o valor seja muito alto e por isso eles estão querendo esconder para não afugentar o consumidor, né? Assim ele entra na loja pelo menos. Então é importante que o valor seja claro, expresso e comunicado ao consumidor. E um outro detalhe importante, em havendo eventual divergência entre o preço cobrado e o preço anunciado, né, da etiqueta ou na hora de passar o produto, sempre vale o valor mais baixo, né? Entretanto, há que se fazer menção aqui à principiologia que também se aplica ao consumidor, né? Então, a boa-fé também é exigida por parte de quem tem o direito de buscar o cumprimento daquele preço, né? Eu digo isso porque há um exemplo na jurisprudência de um sujeito que colocou à venda no Mercado Livre, se não me engano, num desses sites, uma guitarra Les Paul, né, uma guitarra maravilhosa que ele pretendia vender a 10 mil reais e na hora de colocar ali o número, ao invés de colocar o 00 dos centavos, ele não colocou e a guitarra acabou à venda por 100 reais. Né? E alguém foi lá e fez a compra rapidamente. O sujeito que anunciou alertou, né, e disse, não, foi um equívoco, eu já fiz a alteração aqui, e o sujeito que comprou a 100 reais queria o cumprimento da oferta tal qual estipulada. E o juiz, no caso concreto, entendeu que havia uma espécie de abuso de direito, né, porque é evidente que uma guitarra daquelas jamais seria vendida a um preço tão baixo. Então, há sim que se verifica o direito, não é matemática, né? Eu posso criar a regra de que em havendo dois preços vale o mais baixo, mas isso não quer dizer que eu vou afastar completamente a ideia do depende, né? O direito sempre vai ter um quê de depende e isso decorre da sua característica de ciência humana e por isso o caso concreto deve ser avaliado para que a aplicação da regra não provoque uma injustiça. O próximo dispositivo ali, também bem importante, é o que trata do princípio da veracidade da oferta. Então, a oferta e a apresentação dos produtos devem trazer informações corretas, claras, precisas, ostensivas, em língua portuguesa, sobre características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. Lembra que a gente falou, né, sobre a periculosidade de produtos e serviços? E nós vimos lá que os produtos que são naturalmente perigosos, né, aqueles que contam com uma periculosidade latente ou inerente, têm ainda mais dever de informar. E essa informação, como diz o texto, deve ser clara, ostensiva, em língua portuguesa, né? Por isso que às vezes alguns produtos vem com, né, um adesivo em cima com a tradução. Por que isso? Né? Porque o produto em si, a embalagem, não trazia o texto em português e o importador só trouxe os produtos para o Brasil e para poder comercializá-los fez então uma etiqueta que não é exatamente correspondente à embalagem, ele simplesmente colou ali para assegurar o direito à informação desse consumidor. O 32 também é interessante, que fala da reposição de peças, né? Então, os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação e importação do produto, né? E cessadas a produção e importação, diz o parágrafo, a oferta deve ser mantida um período razoável de tempo na forma da lei. O que é razoável?
O CDC é tipicamente uma legislação de cláusulas abertas, né? Então, o juiz vai ver no caso concreto o que é razoável. Comprei o carro, passados 6, 7 anos, eu vou trocar uma peça da embreagem e não fabrico mais, né? Bom, isso quer dizer que eu não vou mais poder utilizar o meu carro porque eu não tenho uma peça de reposição, né? Esse não é um prazo razoável. Então, cada caso, né, vai dar ensejo aí a uma discussão acerca da oferta, não mais agora do produto em si, mas das peças necessárias à reposição. O artigo 34 reforça o 7º parágrafo quando trata da solidariedade, né? Então aqui a gente continua com aquela ideia de que o fornecedor de produto e serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos, representantes, etc. E depois a gente chega ali então na seção 3, que é da publicidade. A publicidade é então o principal meio de oferta e talvez o principal meio de sedução, né, dos consumidores. Então a publicidade, né, é a alma do negócio, né? A gente, para falar de publicidade, precisa inicialmente conceituar e distinguir duas grandes categorias, a publicidade e a propaganda. Para nós, o direito do consumidor, normalmente vai se tratar de uma publicidade, porque tem cunho comercial. É isso que distingue, né? A propaganda não tem propósito de vender algo, né? Ela não tem um cunho comercial, mercantil. Por isso que é propaganda eleitoral. Eu estou vendendo uma ideia, né? Não estou vendendo um produto ou um serviço, né? Então, é por isso que aquelas imposições de penalidade são de contra-propaganda, né? E não contra-publicidade, é contra-propaganda porque há uma informação. Quando eu faço uma contra-propaganda, eu estou, na verdade, não vendendo algo, e sim informando que a publicidade feita anteriormente era enganosa ou era abusiva. E aqui, nesse capítulo, que é inaugurado pelo artigo 36, há um princípio que deu ensejo à redação desse dispositivo, que é o chamado princípio da identificação da publicidade. Isso quer dizer que o consumidor tem que saber que aquilo é uma publicidade. Não pode haver uma publicidade mascarada de notícia, né? Mascarada de isenção, de conteúdo jornalístico, né? Então, digamos, programa repórter de hoje sobre os benefícios do café. E aí a noite inteira, 3 horas de programa mostrando onde é plantado o café, onde é o melhor café, tudo é sempre com uma marca no fundo, né, aparecendo de um determinado café. Aí distribuem café nas escolas, as ações feitas por aqueles agricultores que plantam café, como é bom participar desse mercado. E não há uma crítica sequer. Ao final do programa esse de TV, só há uma exaltação desse produto, né? Pode-se desconfiar que há aí o patrocínio de cafeicultores né, por trás desse programa que, em tese, quer apresentar um cunho de isenção jornalística. É isso que não pode acontecer, né? Claro que há isso, né? Acontece, é muito difícil combater isso, porque são contratos de gaveta, né? Isso não vem a público, mas de qualquer modo é algo que deve ser enfrentado. E é por isso que as publicidades que aparecem com feições de reportagem, por exemplo, precisam colocar no canto da tela, né, na parte superior da tela, informe publicitário, que é para que o consumidor saiba que aquela é uma informação paga. A grande questão é essa: publicidade é informação paga, patrocinada. E é isso que o consumidor tem que saber, que aquilo não necessariamente é verdade. Claro, deve ser verdade para respeitar o princípio da veracidade que a gente viu no 31, mas não é uma opinião absolutamente isenta.
né? Isso em tempos de internet é algo muito complexo, né? As blogueirinhas que recebem em casa, olha essa maquiagem maravilhosa que eu recebi, e aí conversam, o que é algo ainda mais preocupante, né? Porque é dirigido a um público muitas vezes infanto-juvenil, e não dizem que aquilo é patrocinado, né? A impressão que dá é que aquela blogueirinha que as consumidoras que a assistem tratam como amiga, ouvem todos os dias os seus comentários, de fato gosta daquela marca, usa aquela marca, né? Então a publicidade cada vez mais vai ganhando contornos que dificilmente